Bom, gente, olá, alunos. Nós vamos dar início hoje à disciplina de inglês instrumental. Me chamo Remédios, professora de inglês. Atualmente eu ministro aulas na Secretaria de Educação do Estado do Piauí. Já ministrei aula também na Universidade Estadual do Piauí. E hoje nós iremos começar nosso curso de inglês instrumental, do curso de vocês, que é Química. E quanto à nossa proposta de trabalho, é ampliar, através desse estudo, do estudo do inglês, as suas habilidades de acesso a temas e vocabulário, que são pertinentes, né, à área de atuação de vocês, no caso Química, e que vocês tenham a oportunidade de munir-se de certos recursos linguísticos, para vencer as barreiras de comunicação que envolva o seu contexto de trabalho, como entender, por exemplo, o manual de instrução, ou mesmo vocabulários específicos da área de inglês. Para isso, a sua aprendizagem exigirá, entre outros aspectos, iniciativa, dedicação, perseverança, investimento de tempo e também de participação. Portanto, o que esperamos desse curso? O máximo de empenho para que você possa alcançar o sucesso desejado, concentrando-se no aspecto da leitura, uma vez que o propósito do curso em questão é desenvolver habilidades que permitam a compreensão e interpretação de textos em inglês, utilizando algumas estratégias voltadas para essa finalidade. Tal acesso é feito através do trabalho com textos escritos, variados com temas que levam em conta o futuro contexto de trabalho de vocês, alunos. Com exercícios também que contemplem diferentes estilos de aprendizagem, além da gramática e o vocabulário apresentados e sistematizados em contextos específicos do curso de Química. Nosso curso de inglês instrumental estará dividido em 3 unidades, onde a unidade 1 estudaremos especificamente as estratégias de leitura, as técnicas utilizadas para facilitarem o nosso aprendizado diante de um texto desconhecido. Na unidade 2, aprenderemos a utilizar o dicionário da língua inglesa de forma coerente e precisa, que muitas vezes a gente não sabe se quer usar um dicionário de inglês da forma correta, porque lá a gente vai encontrar termos e forma da estrutura desses termos que a gente não está habituado a ver. E a identificar também os grupos nominais, que esses grupos, eles nos ajudam a interpretar o conteúdo do assunto que é abordado no texto. E por fim, na unidade 3, a gente vai abordar os afixos, né, que são bastante importantes para a dedução do significado de palavras, ajudando muito na compreensão do texto, porque vocês sabem que os afixos, eles são utilizados para formar novas palavras. A referência contextual, que é um recurso utilizado para dar coerência ao texto. No caso, são os conectivos, os pronomes que nós utilizamos em português para dar coerência às orações, ou seja, interligá-las. E os marcadores do discurso, que são palavras ou expressões que estabelecem relações entre orações, a fim de atribuir significado ao texto, também compreendendo o mesmo. Na videoaula de hoje, nós daremos início ao nosso curso da unidade 1. As estratégias de leitura, elas se referem a recursos utilizados pelo leitor para facilitar a compreensão de textos, né, das informações contidas nesse texto. Embora a gente não precise traduzir o mesmo.
A técnica escolhida, ela irá depender do objetivo da leitura. De acordo com o objetivo que você tem ao ler um texto, nós temos uma estratégia referente a ele. Por exemplo, se você quer responder um exercício, nós temos estratégias que facilitem as respostas desses exercícios. Se queremos ler um texto para interpretá-lo também, nós temos técnicas que facilitam esse objetivo, enfim. Para cada determinado objetivo, nós temos uma estratégia de leitura referida ou referente. Dentre as técnicas básicas, destacam-se a identificação das palavras cognatas. Eu creio que durante o ensino médio de vocês ouviram falar nesse termo, cognatas. Não é um termo novo aqui da disciplina. Então, essas palavras da língua inglesa, elas se assemelham tanto na grafia quanto no significado da língua portuguesa. Essas chamadas palavras cognatas. E elas variam conforme o texto a ser lido, facilitando a interação entre o leitor e o texto. Porque essas palavras, elas não dão um norte do que o texto está tratando, por serem idênticas àquelas da nossa língua. Assim, nós podemos ler um texto para captar as informações gerais, para obter pontos principais ou extrair detalhes, por exemplo. Dessa forma, encontrar um meio estratégico para promover a leitura de maneira prática é fundamental e é muito importante. Agora a gente vai ver algumas técnicas de leitura que podem facilitar a sua compreensão textual. Bom, e quanto às palavras cognatas, nós podemos encontrar as seguintes características dessas palavras. Elas podem ser perfeitas, né? Que são palavras que têm grafia e significado totalmente iguais, como, por exemplo, hospital, radio, piano, hotel, rude, nuclear, social e capital. Essas palavras, elas tanto têm o mesmo significado quanto são igualmente escritas, embora a pronúncia não seja da mesma forma. Mas o que vale aqui, como a gente falou, das técnicas, são as escritas dessas palavras. Muito semelhantes também, elas podem ser classificadas, que essas palavras ela têm a grafia com uma diferença mínima existente nelas. Mas o significado nos idiomas, tanto no inglês como no português, é exatamente o mesmo. Como, por exemplo, gasoline, history, spiritual, member, superlative, group. São palavras muito parecidas, com pouquíssimas diferenças na escrita, embora o significado, como eu falei, das palavras cognatas seja exatamente o mesmo. E tem aquelas cognatas que são pouco semelhantes. Elas lembram as escritas em português. Como, por exemplo, training, stable, valuable. Essas palavras elas não são totalmente idênticas. Elas só lembram aquelas palavras escritas com o mesmo significado na nossa língua. É importante saber também que, além dos termos cognatos que acabamos de falar, ou também conhecidos como transparentes, alguns autores utilizam essa palavra transparente, existem os falsos cognatos. Ou seja, são aquelas palavras semelhantes nas duas línguas, no caso português e inglês, mas de sentido totalmente diverso. Por exemplo, a palavra barracks, que pessoas podem, ao ver essa palavra, associar de imediato a palavra barraca em português. No entanto, essa palavra ela tem sentido de quartel na nossa língua, ou seja, não tem nada a ver com o que a gente aparentemente lê de imediato.
O verbo da língua inglesa, to pretend, também é outro exemplo muito clássico, que muitas pessoas, ao ler esse verbo, to pretend, elas pensam logo que ele se refere a pretender. E não é. No entanto, to pretend, ele significa dizer fingir. Assim sendo, é preciso sempre estar atento aos falsos cognatos, porque diante deles nós podemos divergir na hora de interpretar um texto, na hora em vez de facilitar a leitura, essas palavras elas vão nos levar a sentidos contrários de interpretação. Outra estratégia que a gente pode citar são as dicas tipográficas. O que são essas dicas tipográficas? Elas são recursos visuais que ajudam na compreensão do texto, complementando as informações que estão contidas nele, que se tem uma ideia melhor do assunto em questão abordado. Elas se dividem, essas dicas tipográficas. Elas podem ser números, elas podem ter tipo especial, negrito, sublinhado, itálico. Símbolos também nos ajudam a interpretar. Letras maiúsculas no texto. Palavras começadas com letras maiúsculas, elas podem nos ajudar a identificar alguma coisa referente à interpretação do texto. Divisão em parágrafos, porque nós sabemos que o parágrafo ele é usado para a gente abordar um mesmo assunto, né, de uma forma diferente, não fugindo do contexto do texto. E títulos e subtítulos também são dicas tipográficas muito importantes para a gente identificar o significado das palavras. Fotografias, gráficos, as tabelas também utilizadas em textos, que no caso do curso de Química é bem frequente. A pontuação, como aspas, parênteses, travessões, enfim. Outra estratégia também são as palavras-chave. Como o nome já diz, né, que é bem familiar, eles estão associados, essas palavras-chave, especificamente ao assunto do texto. Geralmente são substantivos, mas não quer dizer que sejam somente substantivos. Também a gente pode encontrar adjetivos e verbos, que podem ocupar a função de substantivos. Por exemplo, de palavras-chave. Nesse texto você pode ler, né, na frase que temos: Love is a complex neurobiological phenomenon based on brain activity which mainly includes certain molecules called hormones. Nós temos palavras-chave nessa oração. Por exemplo, love. De imediato, essa palavra, quando você vê que é uma palavra muito conhecida, ela já vai te dar uma referência do que trata a oração. E as outras palavras, neurobiological, que é uma palavra cognata, fenômeno, outra palavra cognata, based, moléculas e hormones, te dão uma noção do que trata essa oração, do que está falando, que é um conceito da palavra love. Temos também as palavras repetidas. Essas palavras, elas se repetem várias vezes no texto. Elas apontam uma relação com a ideia central do texto. Diferente do português, na língua inglesa se utiliza muito isso. Esse recurso de repetição é muito utilizado para mostrar que certas palavras são significativas dentro do texto, ou seja, elas são muito importantes. Elas são de essencial importância para a interpretação do texto, para a compreensão dele, apontando pistas para definir o tema tratado. Seletividade. Essa seletividade, ela consiste em extrair do texto somente o que é relevante ao objetivo da leitura, identificando seus pontos principais.
A seletividade está associada àquilo que o leitor pretende alcançar com a leitura de um determinado texto. Ou seja, ela pressupõe uma atitude consciente do leitor diante dele. Sendo assim, é importante que ele tenha em mente o que pretende aprender no texto. Bom, a seletividade ela vem da palavra seleção, então isso significa que você vai selecionar o que você pretende daquele texto. Porque, como eu falei no início, quando você se depara com um texto, você vai se deparar também com os objetivos que você tem em relação a ele. Então, a seletividade, ela é exclusivamente utilizada para isso. Bom, existem diferentes tipos de leitura, né, para diferentes propósitos. A técnica escolhida, ela irá depender do objetivo da leitura. A gente falou em estratégias até então. Agora a gente vai falar de técnicas. Técnicas são coisas mais específicas. E como técnicas de leitura, nós podemos citar o skimming, o scanning, a leitura intensiva, a leitura extensiva, que são tipos de leitura, são técnicas de leituras específicas. O processo de skimming é muito abrangente, pois permite identificar rapidamente a ideia geral do texto. É feito passando os olhos somente sobre o texto, lendo algumas frases aqui e ali, procurando reconhecer certas palavras e expressões que sirvam como dicas para a obtenção de informações sobre o tema do texto. É uma visão geral, superficial que você tem no texto. Alguns procedimentos básicos diante dessa técnica que facilitam essa busca. Também ler o título do texto, estar atento às palavras cognatas e conhecidas para efetuar ou aceitar a informação apresentada no texto. Verificar se existe no texto figuras ou indicações gráficas que fazem referência ao assunto tratado no texto. Lê o texto rapidamente, ignorando as palavras desconhecidas. Nessa técnica, você não vai tentar adquirir um vocabulário novo. Você vai simplesmente identificar do que o texto está tratando, o tema principal do texto. Essa técnica, ela envolve elementos periféricos do corpo do texto, como o título, layout do texto, informação não verbal, como figuras, gráficos e tabelas. Já a técnica de scanning, ela consiste em encontrar informações específicas no texto, sem se ater à compreensão também. Não apenas para identificar a ideia geral, como no caso do skimming, mas também para compreender os argumentos ou ideias principais. Ela é mais referente, ela é mais específica, essa técnica do scanning. Dentre os procedimentos básicos da técnica de scanning estão também que essa dica ela sempre vai estar utilizada em todas as técnicas e estratégicas praticamente da língua inglesa, que a gente está trabalhando nessa unidade. Ler o título do texto, observar as imagens, ler as perguntas referentes ao texto, no caso, em se tratando de uma atividade de interpretação de texto. Localizar essas respostas no texto, porque de acordo com a pergunta, ela já vai te dar uma noção do que o texto também é tratado, você tem que estar atento a isso. E ignorar as palavras desconhecidas, porque como eu falei, essas técnicas e estratégias, elas são importantes apenas para identificar o tema do texto. Elas não servem para que adquiramos novo vocabulário. Outra técnica utilizada é a leitura intensiva ou detalhada. Quando nós devemos utilizar essa técnica?
para ler e não apenas para buscar uma informação específica. Quando é realizada em sala de aula, geralmente utilizam-se pequenos textos ou trechos de textos visando atingir objetivos específicos de aprendizagem ou realizar tarefas específicas devido à limitação de tempo. Essa técnica ela é exclusiva para perguntas e respostas, ou seja, para exercícios, em especial em sala de aula, que já tem um tempo determinado para você responder esses exercícios. Já na leitura extensiva, o leitor ele lê completamente o texto, completamente a obra, selecionando o que lhe interessa. Esse tipo de leitura, ela objetiva o prazer, a informação, a compreensão geral do texto. Ela costuma ser mais rápida ou ágil do que a leitura feita em profundidade. Ela não é aquela leitura profunda, mas ela é uma leitura prazerosa, que geralmente a gente utiliza nos paradidáticos. E por último, de técnicas utilizadas nessa unidade, nós podemos citar a inferência. O que é essa inferência? É uma suposição, é uma indução de algo combinando evidências do texto com um conhecimento prévio e a própria experiência de vida que você tem em relação ao assunto abordado nesse texto. Essa capacidade de compreender o texto depende também de se fazer predições e deduções lógicas. Existem muitos tipos de inferência. Por exemplo, dedução de significado de palavras. Essas palavras são desconhecidas. A partir de pistas contextuais, nós conseguimos identificar essas palavras. Dedução da função gramatical de uma palavra desconhecida, identificação de características de personagens, fornecimento de detalhes de um cenário, detalhes de eventos apresentados no texto, relacionamento do que acontece no texto com o próprio conhecimento de mundo que você tenha e conclusões de fatos apresentados no texto, entre outros tipos de inferência. Bom, a unidade 1 ela encerra aqui com essa técnica de inferência. Na próxima aula nós damos continuidade ao nosso curso.